Bem-vindo a mais um bate-papo de pai aqui, e eu gostaria de ressaltar alguns detalhes em relação a esse período que nós estamos em casa aqui com os nossos filhos, né? Tenho certeza que alguns pais de crianças de 1, 2, 3 anos, 4, 5 ou 6 anos de vida nunca tiveram a oportunidade de ficar tanto tempo com seus filhos, né? Do que durante esse período que a gente está vivendo nesse momento aí de pandemia mundial, né? É um pleonasmo falar pandemia mundial, mas enfim, nesse momento de pandemia, então é uma oportunidade que temos de estar com a nossa família e com os nossos filhos. Sem dúvida nenhuma, esse é um privilégio que nós esperamos não se repetir mais, né? Porque na nossa história nós não, com a graça de Deus, não viveremos um outro momento com uma pandemia desse tamanho, tá certo? Então é um momento único que por isso se torna um privilégio que a gente não pode desperdiçar, né? Você sabe que filho escreve amor com 5 letras: T, E, M, P e O. Isso mesmo, tempo. É assim que filho escreve amor. Então não tem como esse tempo que nós hoje estamos gastando com os nossos filhos, na verdade, ele poderá se traduzir num tremendo investimento, cujos frutos nós veremos e nos alegraremos no futuro, né? Porque é uma oportunidade para que nós possamos investir no aprendizado dos nossos filhos. Nós como professores. Eu sei que nesse momento há muitos pais, especialmente dos pequenos, sendo um professor ali também do seu filho, nas tarefas diárias, né? Um grande desafio. Mas não é desse tipo de lição que eu estou falando. Eu estou falando das lições que só você, só eu, só nós como pais podemos ensinar para os nossos filhos. Não é? Nesse momento, o nosso filho ele está tendo a oportunidade de nos conhecer no nosso trabalho. Ele está tendo a oportunidade de ver como é que nós gerenciamos a nossa vida. Muitas das crianças nunca tinham ido ao nosso trabalho. Hoje o nosso trabalho veio até a nossa casa. E os nossos filhos, mesmo enquanto veem televisão, quando fazem uma coisa ou outra, brincam com os carrinhos dentro de casa, esteja certo, ele está observando a cada um de nós enquanto trabalhamos. Tá certo? E nós estaremos ensinando nossos filhos, sem dúvida nenhuma, através do nosso exemplo, de como nós lidamos com o nosso dia a dia, com os nossos afazeres. Esse é o mais importante aprendizado, aquele que é adquirido através do exemplo, que é o grande desafio de sermos pais. Sermos pais dignos de sermos imitados pelos nossos filhos. Que linguagem utilizamos? A linguagem que utilizamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e o nosso cotidiano hoje veio para dentro da nossa casa, né? Essa linguagem os nossos filhos vão aprender. Eu sei que falar aquilo que vem na boca tem sido até defendido por alguns como sinal de autenticidade, de ser verdadeiro, né? Inclusive o uso de palavrões tem sido exaltado, mas eu sou ainda pela Bíblia. A Bíblia diz que com maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas da forma correta no seu tempo. Tenho certeza que um palavrão não pode ser comparado a maçãs de ouro em salvas de prata, tá certo? Então nós não podemos desperdiçar esse momento. Esses momentos, esse tempo que temos para investir nos nossos filhos. Uma personagem bíblica que é um exemplo nesse aspecto do investimento do tempo em sua família, sem dúvida nenhuma, é Jó. A Bíblia diz no capítulo 1, verso 5, que Jó
a cada semana ele gastava tempo oferecendo um sacrifício em favor de cada um dos seus filhos. E ele fazia isso continuamente, ou seja, semana após semana. Então, passada a semana, Jó parava e ele então ia oferecer sacrifício para por cada um dos seus filhos. Ele tinha 7 filhos homens e 3 mulheres. Considerando que ele oferecesse um sacrifício por cada um dos seus filhos, né, como a Bíblia diz. Imagine que ele oferecesse mais um pelas 3 filhas e um por ele e por sua esposa. Ele ofereceria ali pelo menos 9 sacrifícios, 10 sacrifícios em uma noite. Considerando que um sacrifício, na verdade, era um ritual, né? Havia ali uma série de processos que deviam ser feitos durante o sacrifício, ele gastava tempo, passava a noite inteira intercedendo diante de Deus por sua família. Um filho, um a um, né? Cada uma das filhas e também por sua esposa e por ele próprio. Ou seja, uma noite por semana. Imagine só quanto tempo ele investia na vida, né, intercedendo diante de Deus pelos seus filhos. Não gastar tempo pelos nossos filhos, na verdade, é investimento. Que Deus abençoe você nesse período, que você seja um pai digno de ser imitado pelos seus filhos e aproveite esse momento que você está em casa. É um desafio muito grande, mas que você possa investir esse tempo na formação dos seus filhos com paciência, com sabedoria, e que lá na frente possamos ver o resultado desse sacrifício que hoje fazemos. Grande abraço para você.